Meu nome é Frederico Ozanam Fúcio, eu nasci em Simonésia, na zona da Mata Mineira, em 8 de novembro de 1941. Sou pneumologista e graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da UFMG em Belo Horizonte. Desde o princípio do século XX, já se sabia que a tuberculose, no final do século XIX também, que a tuberculose era uma doença altamente contagiosa. O modo de fazer a profilaxia baseava-se na ideia, na época, principalmente em isolar as pessoas que adoeciam de tuberculose. Essas pessoas que adoeciam de tuberculose eram necessárias de ser isoladas da sua comunidade para evitar a transmissão. Daí é que nasceu a ideia dos sanatórios, que eram os locais que encaminhavam essas pessoas. Para a profilaxia, era importante que se diagnosticasse a tuberculose o mais precoce possível, que deste modo permitiria isolar os pacientes da comunidade em geral. E para isto, o modo teria de se fazer um exame radiológico de tórax, o que era muito caro. Um brasileiro chamado Manuel de Abreu criou um método de monitorizar, tornar pequena a radiografia de tórax, um exame que passou a chamar abreografia. Este exame era exigido para todos os serviços que a pessoa fosse fazer, principalmente pacientes para ser internado no hospital, tinha de se fazer uma abreografia e se a pessoa tivesse uma abreografia normal, se fosse para emprego, ele teria de procurar esclarecer a razão daquela normalidade. Se fosse para internar em hospital, ele normalmente, em muitos hospitais, se a abreografia tivesse alguma alteração, não era internado por causa do risco de transmissão da doença. Teria de também ser esclarecido a causa daquela alteração. Foi criado um Serviço Nacional de Tuberculose. Era uma instituição federal ligada ao Ministério da Saúde, cuja finalidade era tomar as medidas para o controle da tuberculose, desde medidas profiláticas com medidas terapêuticas, e que se estabelecia as normas de conduta tanto na profilaxia como no tratamento de tuberculose. Era um serviço que cuidava do tratamento e do ensino de etiologia. A especialidade que eu fiz era feita no Serviço Nacional de Tuberculose, patrocinada pelo Serviço Nacional de Tuberculose. Quando estudante de medicina, no penúltimo ano, houve um concurso no Estado, do auxiliar acadêmico no Estado. Estudantes, nós fazemos vários tipos de concurso. Eu fiz concurso para trabalhar na tuberculose, ser auxiliar acadêmico na tuberculose. O que me motivou não foi a paixão pela tuberculose, foi o interesse do emprego que eu precisava. Eu precisava da renda. E como era menos procurado, a chance de passar no concurso era maior. Foi esta a razão que eu fiz. Quando eu me formei, eu e todos nós fomos readaptados como médico do Estado. Automaticamente eu fui trabalhar em serviço de tuberculose, o dispensário Manuel de Abreu, na Avenida Alameda Ezequiel Dias. Havendo necessidade, a Secretaria, o Departamento de Tuberculose do Estado, tinha interesse de formar tisiologistas. Como eu tinha passado um concurso de estagiário acadêmico e já trabalhava no serviço de tuberculose, embora não tivesse a especialização, eu fui convidado para fazer a especialização no Rio de Janeiro, onde eu fiz na Escola Nacional de Saúde Pública, patrocinado pelo Serviço Nacional de Tuberculose. Esse curso era de um ano, esse curso de especialização. Quando eu retornei para Belo Horizonte, comecei a trabalhar em Belo Horizonte, já na tuberculose, no Hospital Júlia Kubitschek, em 1967. O Hospital Júlia Kubitschek era um sanatório de tuberculose, portanto, só se internava e dedicava exclusivamente ao tratamento de tuberculose. Existiam vários sanatórios, nesta ocasião, em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, que eram locais destinados exclusivamente para tratamento de tuberculose.
O que acontece é que, nesta ocasião, para ser internado no sanatório de tuberculose, o Serviço Nacional de Tuberculose, já bem antes de eu me formar, havia feito uma norma que só se internava no sanatório de tuberculose pacientes com diagnóstico de certeza de tuberculose. O que era isso? Paciente que o exame de escarro era encontrado bacilo de tuberculose. Isso para evitar o que era muito comum antes de pessoas que tinham uma alteração numa radiografia que não era tuberculose, era internado no hospital de tuberculose e lá tornava tuberculoso. Então, para evitar, e como a falta de leito era muito grande, e para evitar, foi só permitido nos sanatórios internar pacientes com diagnóstico de certeza de tuberculose, isto é, com exame de escarro positivo para bacilo de tuberculose, era uma norma do Serviço Nacional de Tuberculose da época. A gente tem de verificar o contexto do Brasil na época. A grande parte da nossa população rural, elas não tinham os chamados seguros de saúde, os IAP, não tinha diversos IAPs no Brasil. IAPTEC, IAPI, IAPB, cada categoria profissional tinha um instituto que prestava assistência médica. Mas a maior parte da população rural não tinha instituto nenhum. O trabalhador rural, o tratamento médico dele eram feitos pelas instituições de caridade, onde pontificava as santas casas nas diversas cidades, e aqui em Belo Horizonte não era exceção. Seguramente a Santa Casa de Belo Horizonte é onde se tratava a grande massa de pacientes que nós chamávamos de indigentes. Indigentes é aqueles pacientes que não tinham Instituto de Seguridade Pública de Saúde e que também não tinham dinheiro para pagar o seu tratamento, e o Hospital da Santa Casa era o grande hospital. Tinha o Hospital das Clínicas e certamente existiam outros hospitais com menor contribuição. Mas o problema é que, para internar nestes hospitais o indigente, ele tinha de ter uma abriografia normal, porque se ele tivesse uma abriografia alterada, ele poderia ter tuberculose e contaminar os outros pacientes. Ele era o princípio, então ele tinha de ter uma abriografia normal. O que eu observei nesta época, quando eu trabalhava no dispensário Manel de Abreu? Os pacientes, viam os pacientes com uma abriografia anormal, nós fazíamos o exame de escarro deles. Se era positivo, estava resolvido. Nós mandávamos para os sanatórios, se era indigente, para um sanatório que atendia indigente. O que eu me lembro, o mais importante na época era o Sanatório Imaculada Conceição, também tinha o Eduardo Menezes, certos outros que eu posso estar esquecendo. E da Previdência, tinha o mais importante era o Júlia Kubitschek, tinha o Alberto Cavalcante e tinha alguns outros que eu não me esqueci no momento. Mas o certo é aquele indivíduo que tinha uma abriografia anormal e que o exame de escarro era negativo, ele não tinha para onde ir. Ele não podia ir para a Santa Casa, porque ele tinha abriografia normal. Ele não podia ir para o sanatório, porque o exame de escarro dele não era positivo. Os pacientes da esfera de convênio, não, dos institutos de seguridade pública, eles resolviam. O paciente que tinha dinheiro, ele resolvia, de um jeito ou de outro. Mas quem não tinha, poderia custear a sua assistência médica, ele ficava sem lugar para ir. Foi nesta ocasião, um pouco antes, eles criaram as chamadas pensões sanatoriais. O Estado alugava casas, geralmente é próximo à Avenida Alfredo Balanha, perto da Santa Casa, naquela região ali, e essa casa colocava as pessoas lá até que os médicos dos dispensados, eu era um deles, decidia o destino daquelas pessoas. Os que a gente conseguia provar que não era tuberculose eram encaminhados para os respectivos tratamentos. Aqueles que a gente poderia, através de outros métodos mais sofisticados, comprovar o diagnóstico de tuberculose, ele ia para o sanatório. E nesta ocasião, o tratamento da tuberculose estava mudando muito. Até então, o tratamento da tuberculose
fazia parte, a cirurgia era uma parte importante no tratamento da tuberculose. Por isso que o Júlia, nesta ocasião, era o hospital mais importante para tratar a tuberculose aqui em Belo Horizonte, seguramente, talvez em Minas Gerais, que tinha uma estrutura cirúrgica muito boa para a época. Acontece que, com o tratamento medicamentoso, começou a reduzir a necessidade de tratamento cirúrgico. Eu percebi que havia um interesse da equipe cirúrgica para não ficar reduzir drasticamente o serviço, aumentar. Foi daí que, mostrando isso para o pessoal da cirurgia, especialmente para o chefe da cirurgia, que era um homem que tinha maior prestígio dentro do hospital, o Dr. Cid Vildargen Figueiras, eu consegui cooptá-lo para a minha tese de criar um setor lá no Júlia em que nós receberíamos essas pessoas de abriografia anormal e, uma vez receberam, se eles tivessem, nós faríamos o esclarecimento de diagnóstico e dava o devido seguimento. Os que não fossem tuberculose, nós os encaminharíamos para os hospitais devido, e os que fossem tuberculose, ficava lá no Júlia. E já foi dessa forma que surgiu o serviço de esclarecimento de tuberculose lá no Júlia Kubitschek. No início, o serviço foi montado por duas pessoas da parte clínica, José Félix de Azevedo, que tivemos o mesmo caminho na especialização, e eu. Fomos dois que começamos o serviço com o apoio da cirurgia torácica, que o chefe era o Dr. Cid Vildargen Figueiras. Tinham vários hospitais, sanatórios de tuberculose em Minas Gerais. Eu não me lembro de todos, quando eu comecei já estava acabando, mas posso assegurar que em Montes Claros tinha, em Barbacena tinha, em Juiz de Fora tinha o sanatório João Penido, que era do Estado, que era o correspondente ao Eduardo Menezes, que era do Estado, aqui em Belo Horizonte. O João Penido era do Estado e era em Juiz de Fora. Foi no João Penido, ele era muito ligado tinha uma ligação grande com a Escola de Medicina de Juiz de Fora, porque nesta ocasião, começou mais ou menos na mesma época, um dos médicos, que eu me lembro, que está até hoje aí, o doutor Jorge Baldi, Antônio Stropa, que fizeram, mesmo que eu fiz, o Zé Félix, que o Baldi fizemos no Rio de Janeiro, eles fizeram e voltaram para Juiz de Fora, e eles que conduziram o João Penido. Na ocasião que eu era estudante, quando eu me formei em medicina, o médico de tórax era o tisiologista. Esse médico era um médico que estudava tuberculose, tratava a tuberculose, não era só do pulmão. A tuberculose em qualquer local do corpo, era o médico que era o especialista e que entendia desse tipo essa doença. Mas o tisiologista clássico, ele somente cuidava de tuberculose. Onde eu lecionei, quando eu comecei a lecionar na Faculdade de Medicina, eu fui assistente de um dos mais eminentes tisiologistas do Brasil, de Minas Gerais, era o grande nome, professor José Feldman. O professor José Feldman, ele veio da antiga tisiologia e continuou nela quando surgiram os medicamentos, ele foi se adaptando, aprendendo a tratar tuberculose com medicamento, que era a experiência dele inicial, não era medicamento, eram outras técnicas de tratamento que existiam. O médico, eu fui professor na escola de medicina, o nosso foco como professor era ensinar tuberculose. Com a melhoria, com o advento do tratamento da tuberculose, o tratamento tornou-se mais simples, porque a técnica de tratamento constava somente de conhecer drogas e fazer combinações das diversas drogas como existiam nessa época. Então, como também
o médico, as doenças, a medicina foi sofisticando. O tisiologista antigo, ele tratava de tuberculose. Se o paciente tinha uma pneumonia, se o paciente tinha um câncer, se o paciente tinha outra doença respiratória, essa doença era tratada pelo cardiologista, era tratado pelo clínico geral e assim por diante. No mundo, o que eu vou referir o que aconteceu em Belo Horizonte, pelo que eu li aí, que eu li na época, aconteceu no mundo inteiro. Lá no Júlia Kubitschek, quando nós tínhamos aqueles doentes que não tinham tuberculose, tinham uma doença no pulmão, nós começamos a montar um serviço em que, propedêutica apropriada, que nós começamos a diagnosticar outras doenças no pulmão, que além da tuberculose. Para exemplificar isto, quando eu comecei a trabalhar com pneumologia, um eminente cirurgião de tórax que existia em Minas Gerais, ele falou, e eu o conheci muito porque eu fui interno no Hospital Borges da Costa. Ele era um cirurgião, o Hospital Borges da Costa, nesta ocasião, era uma instituição particular. Ele era um cirurgião eminente e operava tórax. Ele falou comigo, Frederico, esse negócio de câncer de pulmão, isso não existe. Eu trabalho na Santa Casa, trabalho no Hospital das Crianças, raramente eu vejo. Aí que eu fui mostrar, você não vê porque exige a biografia anormal. Não pode internar a biografia anormal, você não vai ver câncer de pulmão. Os médicos não acreditavam na doença câncer, que era uma raridade, era coisa, isso é doença de livro. A evolução dos exames, para tirar essa dúvida, até onde eu percebo, ela foi no Júlia Kubitschek, porque tinha uma equipe cirúrgica bem treinada, que fazia os procedimentos cirúrgicos, que era muito necessário, biópsias, broncoscopias, exames, toracoscopias, exames que nos outros locais não tinham pessoas treinadas para isso. Como no Júlia tinha toda essa equipe que foi treinada pela tuberculose, adaptou-se às outras doenças e daí começou a nascer o grande interesse. E assim foi a história inicialmente em Belo Horizonte. Quando isso? Década de 60? Isso é 69, 70, 71. Exatamente. 69, 70, 71, 72. Tratamento da tuberculose, e nós vamos voltar à década de 60, era muito importante a cirurgia. Para operar o paciente, tinha que tirar às vezes metade, ou às vezes um pulmão inteiro. Era necessário que fizesse exame para saber se aquele determinado indivíduo ia conseguir sobreviver e como sobreviver, retirando uma parte, um pulmão inteiro para tratamento da tuberculose. Então, daí já tinha surgido em vários locais do mundo exames de função pulmonar para poder fazer a avaliação da capacidade respiratória da pessoa para ver se ele tolerava aquela cirurgia. No Rio de Janeiro foi aonde começou, tanto que eu saiba, antes de São Paulo, com o Dr. Henri Juval, um serviço deste tipo. Em Belo Horizonte tinha um médico que trabalhava no Sanatório Imaculado, Alberto Cavalcante, Dr. Francisco Raia Ibanez, que ele foi ao Rio de Janeiro, fez um treinamento e montou esse serviço no Hospital Alberto Cavalcante. Quando na década de 70, que o Hospital Júlia Kubitschek começou a fazer também a cirurgia de câncer, precisava desses exames pelas mesmas razões que precisava na tuberculose. Então, como era os exames de função pulmonar eram feitos no Alberto Cavalcante pelo Dr. Francisco Raia, aqueles casos que precisavam. Foi nesta ocasião que, por sugestão do Dr. Cid, eu fui também a trabalhar, para poder aprender. Eu já tinha aprendido a teoria, mas não tinha a prática, trabalhar com o Dr. Francisco Raia Ibanez, para poder dar uma
um rendimento maior à necessidade do Hospital Júlia Kubitschek. O doente saía do Júlia Kubitschek e ia fazer o exame lá. Isso foi para o Júlia Kubitschek mais tarde, quando o Alberto Cavalcante foi transformado em Hospital Geral. Ele sendo transformado em Hospital Geral, tinha aquela aparelhagem toda, estava lá sem utilidade. Foi aí que, junto com o diretor do Hospital Júlia Kubitschek, doutor Cristiano, nós convidamos o doutor Raia. O doutor Raia saiu do Alberto Cavalcante e levou a aparelhagem para o Júlia Kubitschek. Na escola, nós dávamos aula, o título da cadeira de tisiologia, tuberculose e o diagnóstico diferencial da tuberculose. Quero dizer o seguinte, nós dávamos aula de tuberculose e das doenças de tórax que poderiam se confundir com tuberculose. A cadeira era de tisiologia. A cadeira só passou a ser de pneumologia cá no início da década, não sei, mas na década de 70. Em São Paulo, existia o pessoal que dedicava à tuberculose e já existia um pessoal que dedicava basicamente à pneumologia. Eles foram pioneiros. Que eu me lembro, eu conheci muito, tive prazer de ter uma proximidade muito grande, de um cidadão que deveria ter a idade aproximada do meu pai, Otávio Ribeiro Rato. O Dr. Rato era um médico de muita proeminência em São Paulo. A especialidade dele original era de cardiologista e ele começou a montar no Hospital São Paulo uma especialidade de pneumologia. E vários alunos deles, que eu cheguei a conhecê-los, então a ideia foi de alunos dele de fundar uma sociedade brasileira de pneumologia. E foi em 1970 que teve um congresso de tisiologia em Campo do Jordão. Eu já participava desse congresso, e neste congresso foi decidido criar uma sociedade brasileira de pneumologia anexa à Sociedade Brasileira de Tisiologia. Isto surgiu em 1970 e o Dr. Jorge Baldi, o Valdir, o Zé Félix, e eu também, nós frequentando esse congresso, tiveram vários outros médicos, que eu não me lembro bem, lembro do Dr. Nassim Garibe, aqui de Belo Horizonte. Nós fomos vários de Belo Horizonte e assinamos, somos sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Nesta ocasião, a medicina torácica estava deslocando do Rio para São Paulo. Na época que eu me formei, na minha visão, a medicina, a tisiologia, o centro era o Rio de Janeiro. Quando surgiu a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a medicina torácica começou a deslocar o prestígio para São Paulo. O objetivo era criar uma reunião de médicos destinados a estudar as doenças torácicas, que antes essas doenças eram estudadas pelos clínicos. E os médicos de torácica, nós é que tentar estudar, foi quando nasceu uma especialidade, começou a englobar doenças de alta importância, como a asma, por exemplo, que era tratada nesta ocasião pelos alergistas. Então, os pneumologistas começaram a estudar a asma. Estou citando um tipo de doença. As doenças, suponhamos, pneumonias, essas doenças infecciosas, eram tratadas pelos clínicos, quando os pneumologistas começaram a estudar também, tentando, numa competição que eu acho muito válida, para estudar também e aprender a tratar a pneumonia como os clínicos, que seguramente, na década de 60, os médicos, os clínicos gerais de boa qualidade, eles tinham muito mais experiência do que os tisiologistas para tratar a pneumonia, porque os tisiologistas só via tuberculose.
E essa sociedade foi para que os médicos de tosse passassem a estudar, a aprender. Aprendi tratar pneumonia. O conhecimento não foi, de um modo geral, não foi com tisiologista, foi com clínico. Os bons clínicos da época que eu os conhecia, com quem eu vivia, que eu ia aprender a tratar essas doenças respiratórias não tuberculosas. Um grande campo que a pneumologia teve em Minas Gerais, não sei se no mundo, talvez em São Paulo eu percebi isso, no Rio eu perdi o contato. Estou falando coisa que não é de ler, é de percepção pessoal, de vivência sem ler. Então isso tem uma série de vieses aí, que eu acho que a grande coisa que a pneumologia fez, depois da tuberculose, foi pegar a asma, e foram os pneumologistas que mudaram todo o tratamento da asma. A asma, que era uma doença, para se ter uma ideia, eu trabalhava no Socorro, que era um hospital de coração, tinha um setor, eu fui convidado para trabalhar, porque tinha um setor, uma enfermaria, só para internar paciente em estado de mal asmático. Eram pessoas que internavam de asma grave. A atuação dos pneumologistas no mundo e em Belo Horizonte mudou esta figura. A asma, que era uma doença tratada de uma forma, mudou o tratamento, e a asma passou a ser uma doença tratável, bem controlada e de um resultado excelente. Os médicos da minha época sabiam como era a asma, a criança asmática, o velho asmático. E essa foi uma contribuição que a pneumologia de Minas Gerais deu para a medicina mineira, que eu acho que muita gente não sabe. A sociedade, na década de 30, existiam eminentes clínicos que tratavam de tuberculose e faziam clínica médica, contrariando um pouquinho aquilo que eu disse, que era só tisiologista. Mas existiam clínicos de alta nomeada, um deles é nome de avenida, o professor Alfredo Balena, que isso eu sei da história. E eles fundaram, por iniciativa desses clínicos, eles fundaram a Sociedade Mineira de Tisiologia, e teve um professor, era um bioquímico muito importante, o professor Baeta, que ele era um homem que incentivava toda a ciência médica em Minas Gerais, foi também um que teve muita importância. Eles fundaram uma Sociedade Mineira de Tisiologia. Essa sociedade foi na década talvez 1935, 37, a data exata eu não sei, e esta sociedade passou depois a funcionar anexa à Associação Médica, e foi a esta sociedade, quando eu iniciei, era a Sociedade Mineira de Tisiologia, foi quando eu entrei no departamento. Já era um departamento da Associação Médica quando eu comecei. Depois que surgiu a Sociedade Brasileira de Pneumologia, aqui em Minas Gerais, os tisiologistas decidiram também a semelhança que foi feita em São Paulo, no Brasil, lá em Campos do Jordão, de criar a Sociedade Mineira de Pneumologia. Esta Sociedade Mineira de Pneumologia foi feita e anexou, mudou o nome, Sociedade Mineira de Tisiologia e Pneumologia. Isto no início da década de 70. Nesta fundação que tiveram pessoas que eu me lembro importantes, José Alpiano Campos, Irã Amaral, Valdir Teixeira do Prado, José Félix de Azevedo, e eu me lembro, assim, talvez o Dr. Cid Figueiredo, o Dr. Cid também, não sei se foi na época que ele morreu, mais ou menos nessa ocasião, e tiveram outros médicos do Júlia Kubitschek também participando, mas as lideranças talvez tenham sido essas que eu lhes disse. Os objetivos dessa sociedade mineira eram o mesmo da sociedade brasileira: fomentar
médicos que dedicassem ao tórax, que além de estudar a tuberculose, passasse também a estudar as outras doenças pulmonares e de modo de reivindicar que esse tratamento fosse criar médicos que pudessem competir na sociedade médica como médicos mais treinados, mais especializados para tratar as doenças pulmonares. A primeira residência de pneumologia em Minas Gerais surgiu no Hospital Júlia Kubitschek. Esta residência ela foi criada porque, na ocasião, dependia muito, o mundo era diferente. E isso a Sociedade Brasileira de Pneumologia e o MEC tinha de dar uma autorização. E esta autorização eu somente fui a conseguir porque eu coloquei o nome do Dr. Valdir Teixeira do Prado, segurando, ajudando, e foi feita, o Serviço de Pneumologia já tinha outros médicos importantes, dos quais um deles, que depois surgiu, foi talvez um dos mais importantes, está ali o Dr. Luiz Eduardo Mendes Campos, que foi o que realmente fez com que o serviço tivesse um prestígio muito grande, mas o serviço foi criado, a autorização foi, quem deu a força moral foi o Dr. Valdir, que já trabalhava trabalhava no Júlia. Eu liguei para o Dr. Laércio Valença, que era do MEC, que era me conhecido, e ele me disse o seguinte: eu quero saber a opinião do Valdir. Então, pediu o Valdir para entrar em contato, entendeu? Foi assim que ele autorizou. Porque a autorização da residência oficial tem uma série de coisas, inclusive os residentes receberem do governo. Tira a despesa do hospital. Se é a residência oficial, o salário X do residente, e ele passa, ao ser formado naquela residência, passa a ter o direito ao título oficial e, principalmente, o interesse do hospital é que o custo do residente não ficava com o hospital, ficava com o MEC. O Júlia Kubitschek congregava a equipe cirúrgica de tórax muito expressiva, porque tinha um movimento muito grande. E esse grupo de médicos, eles queriam trabalhar associado aos clínicos. E foi por liderança deles que foi passou a sociedade, tira o nome de Sociedade Mineira de Tisiologia e Pneumologia para a Sociedade de Pneumologia e Cirurgia Torácica, sob a argumentação que, nesta ocasião, a tisiologia já não era importante nesse aspecto. Quando foi criada a Sociedade Mineira de Tisiologia e Pneumologia, as nossas reuniões eram aqui na Associação Médicas, nós participávamos de congressos nacionais, a participação internacional, se existia, era praticamente nula. O nosso raio de ação era praticamente mineiro. Nós reuníamos com o pessoal de Juiz de Fora, que era pouco com o pessoal do Triângulo Mineiro, alguma coisa, mas mais com Juiz de Fora. Era um pouco, a nossa participação nacional era muito pequena. Na década de 90, começaram a surgir outras lideranças na Sociedade Mineira de Pneumologia e lideranças com outras qualidades, outra capacidade que a Sociedade Mineira de Tisiologia e Pneumologia, ela vivia em função, modéstia à parte, de 3 pessoas, do Valdir, do Zé Félix e minha. Foi quando começaram a surgir outras pessoas, nova geração, que eu
por mim, eu fui amigo de muitos deles, e que tiveram várias lideranças. A liderança mais, não vou falar mais, a liderança que eu percebi que foi professor dos outros foi o Dr. Luiz Eduardo Mendes Campos, que nessa ocasião já era chefe da Serviço de Pneumologia do Júlia. Ele foi a residência de pneumologia do Júlia. Eu tive importância na criação, o Valdir teve importância, mas ela foi conduzida. Quem conduziu e dedicava e fez tudo foi o Dr. Luiz Eduardo Mendes Campos. Acho que os pneumologistas vivos, que tem alguns dessa época que estão em plena atuação em Belo Horizonte, eles todos sabem disso, foi o Dr. Luiz Eduardo. E o Luiz Eduardo trouxe outros que eu tenho medo de citar, e esses outros foram eles que começaram a dar uma participação nacional à pneumologia. E foi aí ampliar o laço, participação em congressos nacionais para dar aula, conferências. Foi que a pneumologia mineira foi aumentando o prestígio graças a essa nova geração. Na década de 90, a Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica começou a ter importância, tanto que nessa ocasião teve um congresso brasileiro aqui em Belo Horizonte e que eu me lembro, nós tivemos o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia de Minas Gerais, que foi o Valdir Teixeira do Prado. Entendeu? O Valdir foi o primeiro da minha época, foi o primeiro mineiro a ser presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, para você ver como aí nós começamos a ter uma certa importância. A bem da verdade, numa série de aspectos, o sentimento meu não sei se é verdade, mas nesta década de 90, pessoas como eu, Valdir e Zé Félix, começamos já a perder um pouco daquilo que nós éramos. Surgiu um grupo de pessoas mais novas, de grande capacidade, e que começaram a levar as coisas, e nós que levávamos, começamos a seguir, não sei se você está me entendendo. Mas era uma turma, a quem eu tenho vários que são amigos meus aí, que nós começamos a acompanhar e não ser o guia que até então nós éramos, é a lei da vida. Eu acho que eu vou ter de citar um nome, porque senão eu não posso, eu acho que a pessoa, na minha visão também, que deu mais esse impulso nacional e que mudou nossa cabeça, que virou o que a gente pensava, a Renata conhece muito bem, Dr. Luiz Fernando. Luiz Fernando Pereira. Esse, porque ele veio de São Paulo com a mentalidade de paulista e com o rigor científico, e encontrou aqui um grupo de colaboradores do nível dele, e ele impulsionou aquela coisa daquela mesmice de mineiro, que tinha principalmente eu, que tinha o Zé Félix, que tinha o Valdir. Ele, embora mineiro fosse, mas trabalhou muito tempo em São Paulo e veio com a cabeça de paulista aqui. Ele, para mim, sem tirar o mérito de vários outros que o ajudaram, que colaboraram, mas foi quem puxou isso a minha visão. Não sei se ele pensa desse jeito. É muito difícil um médico exercer medicina sozinho. O médico que quiser ter uma área de competência tem de viver medicina em conjunto, tendo a oportunidade de estar discutindo caso, trocando discussões com o colega. O médico de uma geração que me antecedeu, que ficava no consultório sozinho, ele e seus clientes, esse médico, na minha época, já não funcionava mais. E acredito que atualmente mais ainda. Não é possível você exercer medicina isolado sem estar discutindo
com outros colegas do lado. Eu não sei como é que soluciona, mas numa cidade igual Belo Horizonte, mesmo em outras cidades desse porte, onde cabe um pneumologista, você tem de ter grupo para estar estudando e discutindo. Daí a importância de associações como a Sociedade Mineira de Pneumologia, a Associação Médica. O médico tem de estar congregado e lendo em conjunto.